Isso. Prepare-se. É isso mesmo. Você chegou a este exato momento, a este encontro marcado, não por acaso, mas porque o próprio Deus mandou você se preparar. Meu Deus. Sinta a presença do Espírito Santo aí onde você está. Você vai, muito em breve, receber um pedido de reconciliação. Sim, de forma surpreendente e inegável, alguém pedirá para se reconciliar com você. E você sabe por que isso vai acontecer? Porque o nosso Deus é um Deus de rebuliço espiritual. Eita, terra de mistério! Porque o Senhor é justo e a balança da justiça divina nunca falha. Essa pessoa que vai bater à sua porta, que vai te mandar aquela mensagem pedindo para consertar as coisas, ela fez muita coisa com você. Feriu, machucou, virou as costas. Só que preste muita atenção no que o céu te revela agora. Essa pessoa já está pagando um preço muito alto na alma dela. O apóstolo Paulo nos ensina com clareza cristalina na carta aos Gálatas que aquilo que o homem semear, isso também ceifará. A lei da semeadura não é o Senhor se vingando, é o universo espiritual realinhando a justiça. Essa pessoa já está vendo e sentindo na própria pele as consequências daquilo que plantou contra ti. Consequências pesadas, meu Deus, estão desabando sobre a estrutura das certezas dela. E Deus está permitindo isso não para destruir, mas para esmagar o orgulho, forjar o arrependimento genuíno e te abençoar com uma restituição de verdade, não de aparências. Eu vou pedir, no poderoso nome do Senhor Jesus, que você já entre nessa atmosfera de milagre, deixando o seu amém, curtindo este conteúdo e declarando com toda a sua fé: o meu Deus pelejará por mim. Talvez você ainda não compreenda a dimensão teológica e espiritual do que está ativando nos céus com essa simples frase, mas logo você entenderá o livramento absoluto. Glórias a Deus. Que a paz do Senhor Jesus invada a sua casa hoje, que as bênçãos do alto sejam derramadas sobre a sua vida, bendita seja a sua família e as obras das suas mãos. Preste muita atenção nesta revelação profunda. Você vai receber esse pedido de reconciliação de alguém que neste exato momento não consegue nem explicar aos outros a própria angústia. Eita, meu Deus! Nesse tempo de distanciamento, o Senhor está promovendo dentro do peito e da mente dessa pessoa um vazio ensurdecedor. Quando eu estava em consagração, dobrando os meus joelhos antes de trazer esta palavra, o Senhor me abriu a visão espiritual. É um momento sagrado onde pedimos para Deus descortinar o que a carne não vê. E sabe o que eu vi? Eu vi a figura de uma pessoa na mais densa escuridão. Não dava para distinguir os traços, eu só via a silhueta, a sombra. Sabe quando acaba a energia, que você acende uma única vela e vê apenas o vulto tremeluzente projetado na parede fria? Era exatamente assim. Uma sombra presa na parede da sua própria prisão psicológica e emocional. E eu perguntei: quem é, Senhor? O que isso significa? E a voz do Espírito Santo ecoou no meu espírito: este é o estado do coração de pedra, filha. E havia um detalhe assustador e revelador nessa visão. A sombra era completamente escura, mas na região da garganta havia um brilho vermelho intenso, como se fosse um exame de raio-x espiritual. Dava para ver a estrutura por dentro, os ossos, tudo irradiando um vermelho de inflamação, de sufocamento. E eu questionei ao Senhor o motivo daquilo. O Senhor me revelou a psicologia divina atuando. A pessoa que você ama está sendo tomada por uma amargura tão profunda pelas próprias escolhas que ela sente fisicamente essa dor na garganta. É o fenômeno psicossomático do orgulho engolido. Sabe quando você quer chorar desesperadamente, mas segura as lágrimas por pura vaidade e aquilo cria um nó doloroso que bloqueia a respiração? É o peso do choro reprimido, do perdão que não foi pedido. O silêncio que ela te impôs está agora sufocando a ela mesma. A garganta que proferiu palavras duras contra você agora queima com o ácido do arrependimento silencioso. O profeta Ezequiel fala sobre a promessa de Deus de arrancar o coração de pedra e dar um coração de carne. O que você está presenciando através desta revelação é a cirurgia dolorosa da remoção dessa pedra. A pedra do ego,
da altivez. Quando Deus opera no caráter, dói o orgulho ceder. A pessoa tenta encontrar alívio em distrações superficiais, em conversas vazias, mas a sombra a persegue. Deus isolou o espírito dela no meio da multidão. Ela pode estar rodeada de amigos e festas, mas por dentro está em uma solitária, sendo confrontada pelo buraco que a sua ausência causou. O Senhor a colocou de frente para o espelho da própria consciência. Eita glória! Espere e confie, porque essa pessoa que tentou sustentar uma máscara de frieza por tanto tempo, agora entende perfeitamente o porquê dessa tensão, dessa amargura insuportável. É o Espírito Santo confrontando a sua moralidade. Isso tudo está acontecendo porque a colheita chegou. As consequências começaram a descer. Deus revela aqui que o processo de justiça já foi instaurado no tribunal dos céus, lá no oculto, no travesseiro dessa pessoa. Por isso, você já pode descansar o seu coração exausto. Eita, terra de mistério! Descansa! Porque o Deus que nós servimos, quando Ele decide intervir em uma história, Ele vai até o fim. Aquilo que o Senhor começa, Ele termina com maestria. Você pensou que ficaria por isso mesmo? Que não haveria justiça para as suas noites de choro? Mas existe alguém agora mesmo na escuridão, sofrendo a abstinência da tua luz. E é exatamente esse desconforto extremo que vai quebrar as pernas do orgulho e trazer essa pessoa na sua direção, pedindo reconciliação. O impossível já começou a acontecer. Eu sei que no meio desse furacão emocional, você sentiu a tentação de agir com as próprias mãos. Quantas vezes o desespero gritou no seu ouvido para você mandar mais uma mensagem, para você forçar a barra, tentar uma conversa definitiva, ou como dizemos por aí, ir empurrando a situação com a barriga? Houve momentos em que o silêncio do outro doeu tanto, que na tentativa de consertar as coisas, você sentiu a sua autoestima escorrer pelos dedos. Você chegou a orar no oculto do seu quarto dizendo: Senhor, me dá um pouco de dignidade, me devolve a vergonha na cara, porque eu não aguento mais me humilhar indo atrás de quem me rejeitou. Nós sabemos como a mente humana entra em colapso tentando encontrar justificativas lógicas para abandonos repentinos. Mas escute o decreto dos céus para a sua alma hoje. Você não vai precisar mais passar por isso. Acabou o tempo de se arrastar no deserto afetivo. Eita, terra de mistério! Existe uma exaustão profunda da alma que só atinge aqueles que lutaram sozinhos em guerras que, na verdade, sempre pertenceram à dimensão espiritual. Quando você tenta vencer uma batalha invisível, usando armaduras carnais e argumentos lógicos, o único resultado é o esgotamento. Mas aquele que tem todo o poder no céu e na terra, o El Shaddai, está entrando na narrativa da sua história hoje. Ele assume a linha de frente, pelejando por ti e te honrando, e é exatamente por esse motivo que Deus está ministrando ao seu coração através desta mensagem. O Senhor quer arrancar a ansiedade do seu peito e te dar a certeza de que alguém vai te procurar, vencido pelo peso da própria consciência. Você pode estar olhando para o cenário de ruínas emocionais e pensando: está impossível. O coração daquela pessoa esfriou de vez. Mas a teologia da esperança e o caráter de Deus nos ensinam que é no vácuo absoluto das possibilidades humanas que o milagre divino ganha vida. Deus te justificará porque Ele tomou a sua causa nas mãos. Ele brada do seu trono: eu moverei dentro do processo, eu te honrarei. Declare agora com toda a força do seu espírito, digite aí: o meu Deus pelejará por mim. Escreva isso, sele isso no reino do Espírito. Coloque a sua fé neste propósito e entre nessa aliança invisível de milagres. Para firmar essa promessa e acalmar a sua psicologia abalada, eu quero que você guarde uma base bíblica inabalável. O livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, versículo 10 a 7. Anote, medite e respire essa referência. Ali, o Senhor entrega o mapa estratégico da sua vitória. Nesta peleja, não tereis que pelejar. Ponde-vos em pé, ficai quietos e vede a salvação do Senhor para convosco. Eita glória! Deus resumiu o mistério da sua restituição nesta única ordem divina.
O grande segredo para desbloquear a ação dos céus é o repouso absoluto na justiça e na soberania de Deus. O Senhor está ordenando hoje: fique quieto no seu lugar. A carne e o desespero gritam para você criar um novo perfil falso nas redes sociais, para você comprar um chip com um novo número de telefone só para burlar aquele bloqueio doloroso e mandar um último texto tentando se explicar. A ansiedade te sabota, dizendo que você precisa justificar suas ações, provar que não fez por mal, tentar bajular e desfazer a imagem distorcida que criaram da sua pessoa. Mas a sabedoria majestosa do alto te repreende com amor e diz: o silêncio sagrado é a arma mais letal que você possui agora. Quando você silencia a sua defesa terrena, Deus levanta a voz no tribunal celestial a seu favor. Você não vai precisar mover uma única palha para fazer essa pessoa enxergar a verdade. Não vai ter que se explicar, não vai ter que mendigar afeto, muito menos se rebaixar para agradar ninguém. O paradoxo da graça é que a sua quietude física e emocional em Deus gera um rebuliço violento no mundo espiritual. O mais maravilhoso dessa promessa profética é o detalhe que diz: fique quieto e veja. Preste atenção no poder dessa palavra. Ele não diz que você vai ficar esquecido no escuro. Ele diz que mesmo estando de braços cruzados, mesmo sentindo-se de mãos atadas diante das circunstâncias, você vai ver a salvação e a reviravolta chegando. Alguns corações questionam: mas eu já estou quieto, eu não faço mais nada e só vejo silêncio. E o Senhor te responde com profundidade: a quietude imposta pelo cansaço e pela depressão é diferente da quietude que nasce da confiança em Deus. Você não está inativo, você está posicionado. A inércia de quem confia é, na verdade, o trabalho mais duro da fé. Você está em silêncio, mas os seus olhos contemplarão a justiça sendo rigorosamente executada. Tudo ao seu redor pode parecer um cenário frio, mudo e sem perspectiva, mas no invisível, a mão do Todo-Poderoso está tecendo a teia da sua honra. Aquele que prometeu fará. Vai ter recomeço, sim. Vai ter uma virada de página, onde a dor da humilhação será engolida pelo brilho do testemunho. Deus já começou a trabalhar lá na outra ponta da corda. Enquanto você descansa em Deus, tem alguém do outro lado arcando com as duras consequências do orgulho, sentindo o vazio cortante de ter te perdido. Mantenha-se no seu lugar de dignidade e realeza em Cristo, pois aquele que não dorme trará de volta para a palma da sua mão aquilo que o inimigo tentou roubar. Para entendermos profundamente como Deus está operando no oculto, eu peço que você anote e mergulhe no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 18. A palavra do Senhor nos revela uma cena de agonia silenciosa e reveladora. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio, passou a noite em jejum, não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Escute o que o Espírito Santo quer te ministrar através desta passagem histórica e atemporal. Este rei babilônico tinha todo o poder do mundo nas mãos, o mais alto nível de luxo, servos à disposição e autoridade inquestionável, mas o seu travesseiro de seda se transformou em uma cama de espinhos pontiagudos. Por que isso aconteceu? Porque ele havia cometido uma grave injustiça contra um homem de Deus. E a justiça divina tem uma forma muito peculiar e infalível de cobrar a sua conta nas esferas emocionais. Ela simplesmente retira a paz. Aquele rei tinha um grande apreço por Daniel, reconhecia a sua integridade e o valor inestimável que ele trazia ao reino. Mas, em um momento de fraqueza, permitiu-se ser cegado e envenenado pela influência maldosa de terceiros. A Bíblia mostra que havia homens profundamente invejosos ao redor. Eram pessoas que tentavam conquistar posições de destaque pela força do braço, pela fofoca, pela intriga e pela manipulação política, enquanto Daniel conquistava territórios inteiros simplesmente pelo mover do Espírito. Aqui entra um mistério tremendo para a sua vida hoje. Qual é o real sentido de você estar aqui, buscando a face de Deus, mantendo uma vida de propósito, derramando suas lágrimas no altar?
É exatamente este. O que o inimigo e as pessoas mal intencionadas tentam conseguir através da armação e da falsidade psicológica, você conquista de joelhos dobrados pela autoridade do Espírito Santo. Daniel tinha uma rotina espiritual inviolável. Quem tem o altar como prioridade vê o sobrenatural fluir de forma orgânica em todas as áreas da vida, forçando os inimigos a baterem em retirada. Na sua história, aconteceu algo assustadoramente semelhante. Você viu o inimigo manipular situações para afastar alguém precioso de você. Você presenciou pessoas se levantando, soprando mentiras cruéis no ouvido de quem você ama, destilando veneno disfarçado de conselho. Talvez tenha sido a influência de falsas amizades, de uma penina zombadora e invejosa, ou até mesmo os próprios demônios internos da pessoa amada, a ira incontrolável, o orgulho cego, ou vícios comportamentais enraizados que a aprisionavam em ciclos de autodestruição emocional. Sabe aquela prática errada, aquele vício na calada da noite que tanto te machucava, te trazia insegurança e minava a confiança de vocês? O Senhor manda te dizer hoje que no meio desse deserto e desse afastamento doloroso, Ele não está inativo. Ele está tratando a medula do caráter dessa pessoa. Ele não apenas vai trazê-la de volta, mas está usando esse distanciamento para arrancar pela raiz aquilo que destruía o vínculo de vocês, promovendo uma libertação que nenhuma intervenção humana conseguiria fazer. O rei babilônico, movido pela manipulação e pela fúria de um ego ferido, assinou um decreto injusto que lançava Daniel em uma cova de leões. Na sua vida, talvez tenha havido um decreto parecido. Pode ter sido um papel frio de divórcio assinado no calor do momento, palavras cruéis de abandono jogadas na sua cara, bloqueios irracionais em todas as redes sociais, ou uma frase imperdoável que dilacerou a sua esperança. Aquilo soou no mundo físico como uma sentença definitiva de morte para a sua relação. Contudo, o Deus que reina soberano sobre o tempo e sobre as leis dos homens te trouxe aqui para entregar uma revelação que muda o curso dos acontecimentos. Ele é o Deus que rasga decretos de dor. Aonde a lógica humana e o inferno colocaram um ponto final definitivo, o céu está transformando em uma vírgula para dar espaço a um testemunho estrondoso de restituição. A Bíblia diz que, após assinar a sentença de morte contra Daniel, o rei achou que a vida seguiria seu rumo normal. Mas quem toca no ungido do Senhor, quem quebra de forma desleal a aliança com uma pessoa que chora no altar, não encontra sossego. O rei foi deitar, mas o sono evadiu do palácio. A insônia bateu com força na porta da sua mente. A psicologia nos explica que a noite é o momento crítico em que as distrações e os ruídos do dia finalmente se calam, e a mente humana é obrigada a ouvir o veredito do implacável tribunal da própria consciência. O silêncio solitário da madrugada é o megafone de Deus para a alma que carrega a culpa. E é exatamente esse processo torturante que está acontecendo do outro lado agora mesmo. Tem gente perdendo o sono de forma inexplicável. Quando esse rei acordou no dia seguinte, a primeira e única coisa que tomava conta de todo o seu ser era a imagem de Daniel. O céu decreta sobre o seu destino agora. A pessoa que te feriu vai abrir os olhos amanhã, e a sua fisionomia invadirá a mente dela, forçando-a a agir em busca da reconciliação. A palavra nos revela o desfecho dessa noite de profunda agonia para aquele monarca. Quando os primeiros raios de sol começaram a rasgar a escuridão da madrugada, o rei não conseguiu mais suportar a pressão sufocante na sua própria alma. Ele se levanta apressadamente e corre, impulsionado por um desespero incontrolável, diretamente para o local onde havia ordenado que jogassem Daniel. Ele vai até a beirada da cova dos leões. E é aqui que a justiça de Deus alcança o clímax absoluto na sua história de vida. Sabe esse lugar escuro onde te colocaram? Esse poço de rejeição, onde te empurraram com palavras frias e atitudes de abandono? Onde foi decretado no mundo físico que você ficaria sozinho, largado na cova do esquecimento, na cova da depressão, na cova da solidão crônica?
Pois saiba que Deus permitiu que você descesse até lá, não para ser devorado, mas para provar ao inferno que sobre a sua vida existe uma blindagem sobrenatural que nenhuma fera espiritual ou humana pode romper. Quando o rei chega à beira daquele abismo, a Bíblia diz que ele chama Daniel com uma voz triste, embargada, cheia de ansiedade e de remorso. Preste muita atenção na reviravolta psicológica desse momento. Aquele homem soberbo que um dia havia falado de forma tão dura que havia assinado um decreto implacável, demonstrando todo o seu poder e a sua completa indiferença, agora está ali com a voz mansa, enfraquecida, quase suplicando por um sinal de vida. Quantas vezes falaram com você de qualquer jeito? Quantas vezes a soberba tomou conta dos lábios de quem você amava, achando que poderiam brincar com os seus sentimentos e te descartar como algo sem nenhum valor? Mas a lei da honra divina estabelece que ninguém, absolutamente ninguém, pode pisar impunemente naqueles que o Senhor escolheu para exaltar. A mesma boca que proferiu a sentença de afastamento e o adeus contra você se abrirá muito em breve com uma voz mansa, trêmula de arrependimento, perguntando se ainda existe espaço para o perdão no seu coração. De dentro do abismo escuro, onde o inimigo e os fofoqueiros esperavam encontrar apenas restos e destruição emocional, a voz de Daniel ressoa firme e inabalável. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano. Eita, meu Deus! Sinta o impacto espiritual formidável desta declaração no seu espírito agora. O inferno apostou todas as suas fichas de que essa separação brutal iria te destruir de vez. Eles juraram que você não suportaria o baque, que a depressão te consumiria em dias, que o leão da angústia iria rasgar a sua fé e a sua sanidade mental em 1000 pedaços no silêncio do seu quarto. Mas Deus desceu contigo na cova e amordaçou cada leão. Você sobreviveu à dor, você não enlouqueceu, você não desistiu da vida. E sabe por quê? Porque a resiliência de um coração lavado e selado pelo alto é inquebrável. O Senhor está declarando aos 4 ventos hoje que leão nenhum tem autorização para te devorar. Você sairá dessa temporada obscura de rejeição e de luto emocional são, salvo e com o brilho da vitória estampado no seu rosto. A reação do rei, ao ver que Daniel estava vivo e guardado por Deus, é ordenar imediatamente que ele seja tirado daquele fundo de poço com todas as honras. Quem te abandonou lá atrás está voltando com uma urgência inexplicável para te tirar dessa solidão. A Bíblia relata que o rei olha nos olhos de Daniel e decide que o quer ao seu lado de forma definitiva no governo, e essa é a profecia que se cumpre sobre ti. Você vai ouvir nitidamente, da boca de quem partiu o seu coração, a frase mais aguardada: eu preciso de você do meu lado. Me tire dessa angústia, volte para mim. É a revogação inquestionável do decreto de dor. Mas e o que acontece com aqueles que tramaram pelas suas costas? A teologia da justiça nos ensina que o mal tem um fôlego muito curto. Aqueles que riram da sua desgraça, que bateram palmas quando viram o seu relacionamento chegar ao fim, agora assistirão perplexos ao desenrolar de um juízo que eles não conseguem evitar. A justiça cósmica de Deus entra em ação. O rei ordena que os mesmos homens que conspiraram contra Daniel sejam lançados na cova. A trama, que parecia um crime perfeito, ruiu diante da luz. Quem cavou um abismo para destruir a sua história está caindo dentro dele agora mesmo. A manipulação perdeu a sua força. Deus está jogando por terra cada mentira, quebrando as más influências e varrendo os conspiradores do seu caminho, purificando o terreno para que o seu milagre de restituição possa florescer em paz. A promessa que até agora foi forjada no silêncio implacável do mundo espiritual, nas madrugadas banhadas por lágrimas solitárias e no tribunal absoluto da justiça divina, está prestes a cruzar a fronteira do invisível e colidir estrondosamente com a sua realidade física. Prepare a estrutura do seu coração, porque a teologia bíblica da esperança não nos ensina a aguardar apenas por sentimentos abstratos de consolação, mas por milagres densos, reais e palpáveis.
Talvez você esteja imaginando que, devido ao histórico de frieza e ao orgulho gigantesco da pessoa amada, será você quem terá que ceder mais uma vez. A sua lógica humana, baseada no desgaste do passado, sussurra que, depois de tanto implorar, o máximo que você conseguirá será uma mensagem curta e calculista ou um encontro apressado para colocar um curativo superficial sobre uma ferida que sangra há meses. Mas o grande El Shaddai, o Deus do rebuliço impossível, manda te avisar de forma contundente. A restituição que vem do alto não aceita operar com migalhas emocionais. Você vai ver essa pessoa em carne, osso e lágrimas, materializada bem aí na sua frente. E a visão profética que o Espírito de Deus desenha na minha mente agora é de uma nitidez que chega a arrepiar a espinha. Eu vejo, através da lente do Espírito, essa pessoa diante de um espelho. Eu a contemplo entrando em uma loja, com a respiração ofegante, o coração batendo em um ritmo acelerado e a mente completamente dominada pela sua lembrança. Ela está comprando roupas novas, experimentando peças com um cuidado meticuloso para um encontro que ela julga ser o mais crucial da sua vida. Entenda o peso psicológico disso. Não se trata de uma futilidade estética, tampouco significa que falte vestuário no armário dela. Existe um poderoso gatilho de transformação comportamental operando aqui. Quando o filho pródigo, esgotado e sujo pelos erros que cometeu longe de casa, finalmente retornou, a primeira ordem do pai foi que lhe trouxessem a melhor túnica, um anel forjado para o dedo e sandálias novas para os pés. O ato consciente de se vestir de forma excelente é o símbolo universal da honra que está sendo restaurada e do reconhecimento prático da majestade daquele encontro. Essa pessoa sabe, no mais íntimo do seu ser, que estar novamente na sua presença é pisar em solo sagrado, é estar diante da graça de alguém cujo valor ela finalmente compreendeu através da dor da ausência. Por isso, ela sente a urgência de se apresentar digna. Ela quer, a todo custo, apagar a lembrança daquela partida negligente e irresponsável, apresentando-se a você agora como alguém renovado e maduro. Deus me mostra a cena dessa pessoa se arrumando. Eu vejo a água caindo no banho e, junto com ela, a ansiedade tentadora de lavar a própria culpa. Eu a vejo passando perfume, com as mãos levemente trêmulas, ensaiando mentalmente, sílaba por sílaba, as palavras certas para garantir que não vai estragar tudo e te perder definitivamente. O abismo gelado da rejeição que ela própria criou foi tão severamente pedagógico que hoje o seu maior pavor é falhar com você. O Senhor gerou nela um temor de perda que beira o desespero. E então, o ápice da visão espiritual se desdobra diante de mim. Um ambiente acolhedor, um belo restaurante, uma mesa milimetricamente preparada. O texto sublime do Salmo 23 ganha vida literal na sua história. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Esta mesa de restaurante não carrega apenas um jantar comum. Ela suporta o banquete monumental da sua restituição sentimental, servido diante da vergonha de todos os opositores que riram da sua desgraça. Vocês estarão sentados ali, frente a frente, olho no olho, e o clima não será denso, tóxico ou carregado de cobranças do passado. O Espírito de Deus já terá anestesiado as farpas. O silêncio dos primeiros minutos será quebrado não por discussões, mas pelo alívio indescritível do reencontro. É nesse instante sagrado sobre a mesa que a cura do seu trauma começa. O Senhor me mostra a mão dessa pessoa deslizando e segurando a sua mão com uma força e uma devoção que você nunca experimentou na vida. O toque físico destroça o muro da separação. E a voz que um dia decretou o fim, agora embargará para te fazer uma promessa eterna. Ela dirá que nunca mais, em tempo algum, vai te abandonar de novo. A versão que retorna foi passada no fogo refinador da disciplina de Deus. Quando saírem daquele jantar, não serão mais dois estranhos tentando juntar cacos, mas um casal caminhando de mãos dadas, blindados e de posse do milagre absoluto da restituição. Aguarde, porque a honra de Deus é implacável.
Você que chegou até este momento da mensagem, trazendo no peito uma angústia silenciosa diante de tudo o que está acontecendo e parecendo não ter saída, o céu manda te lembrar do decreto de 2 Crônicas. Tão somente ficai quietos e vede a salvação do Senhor. O Senhor está prestes a mudar a sua história de uma maneira tão radical que a sua própria mente humana terá dificuldade em processar. Eu sei que muitos de vocês chegaram aqui dizendo: eu esgotei todas as minhas forças, eu fiz tudo o que a minha racionalidade permitiu. Eu fui atrás, eu perdoei o imperdoável, eu tentei dialogar, mas encontrei apenas um muro de gelo. A pessoa não quis e as circunstâncias dizem que não tem mais jeito. É exatamente aqui, no limite absoluto da exaustão psicológica e emocional, que a filosofia do esforço humano morre e a teologia do milagre divino ressuscita. Existem batalhas nas nossas vidas que jamais serão vencidas com argumentos, atitudes terrenas ou coerção emocional. Elas só são vencidas e conquistadas no solo sagrado do altar. A economia do reino espiritual não desperdiça a sua dor. O Salmo 126, versículos 5 e 6, revela a maior garantia contratual do céu para o coração ferido. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo os seus feixes. Entenda o mistério brutal desta revelação. As lágrimas que mancharam o seu travesseiro nas madrugadas solitárias não foram água derramada no chão árido do acaso. No reino do Espírito, cada lágrima sincera de um coração quebrantado é colhida por Deus e transformada em semente de restituição. O choro é a irrigação do seu milagre. O texto sagrado diz: sem dúvida, não há margem para falha, não há possibilidade de erro no código divino. Se você chorou plantando fé, você sorrirá colhendo o retorno físico de quem você ama, transformado e liberto. Por isso, este é o momento de materializarmos essa fé, através de um ato profético. Pegue agora o seu copo com água. Na teologia prática, usamos elementos físicos não porque eles tenham magia, mas porque somos seres sensoriais que precisam de um ponto de contato para focar uma fé invisível. A água simboliza a lavagem, a purificação e a vida que o Espírito Santo está soprando sobre a sua história seca. Enquanto seguramos esta água, nós vamos repreender toda a amargura e invocar o fogo da presença de Deus. Feche os seus olhos espirituais agora e entre comigo na sala do trono pela oração. Amado Deus e Todo-Poderoso Pai, Criador dos céus e da terra, aquele que chama à existência as coisas que não são como se já fossem, nós rasgamos o nosso coração diante do Teu altar de graça neste exato segundo. Senhor, eu apresento a vida desta pessoa que me ouve agora, que segurou as pontas da própria sanidade mental, ancorada apenas na Tua promessa. Consagra, meu Deus, este copo d'água, que ao beber, o Teu filho e a Tua filha sintam o peso da angústia sendo arrancado do peito e a paz que excede todo o entendimento transbordando na alma. Pai, no poderoso nome de Jesus Cristo, nós enviamos agora mesmo uma ordem espiritual em direção à pessoa amada que está longe. Onde quer que ela esteja agora, que o Teu Espírito Santo a envolva. Quebra as correntes do orgulho, destrói as fortalezas da manipulação externa. Nós repreendemos o distanciamento, as barreiras de comunicação e toda a obra do inferno erguida para separar este casal. Cumpre a promessa do livro de Ezequiel agora. Senhor, arranca o coração de pedra, insensível e frio, e implanta neste exato instante um coração de carne pulsante, arrependido e cheio de urgência por reconciliação. Que a insônia espiritual só acabe quando essa pessoa bater a porta pedindo perdão. Declare aí com autoridade: eu verei o cumprimento irrefutável desta palavra na minha vida física. Beba desta água agora com profunda fé e gratidão. Beba e sinta a renovação. Declare: esta é a água da minha reconciliação. A obra já está feita no invisível. A justiça foi ativada. Limpe o seu rosto, respire fundo,
Volte a planejar o seu futuro e a se alegrar, porque você será a prova viva, o testemunho estrondoso de que Deus ainda revoga decretos de dor e traz de volta para a palma da sua mão aquilo que o inimigo tentou roubar. Que a graça incalculável de Cristo, o amor reconfortante do Pai e a doce comunhão do Espírito Santo sejam sobre a sua casa e o seu relacionamento hoje e para todo o sempre. Amém e glórias a Deus.